Fala galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos ao podcast aqui do Medicine. Meu nome é Ítalo Abreu. Convidei o Matheus para falar de um assunto que a gente não tinha falado ainda, que é a psiquiatria, que é a área que ele atua. E a gente vai falar um pouco do mercado, das nuances aí que tem dessa especialidade e a relação também com a residência. Vai ser um papo bem direto. Fica ligado aqui com a gente que vai valer a pena. Matheus, se apresenta aí pra gente e logo em seguida já vamos para a primeira pergunta. Certo. Eu sou Matheus Eugênio, sou médico formado pela Universidade Estadual do Ceará e fiz a minha residência em psiquiatria geral no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, mais conhecido como Hospital de Messejana, no Hospital de Saúde Mental de Messejana. Ele é um hospital que ele é considerado referência no Norte e Nordeste para psiquiatria. E eu faço psiquiatria infantil no mesmo hospital, né? Psiquiatria da infância e adolescência, na verdade, que é o nome da especialidade, né? E é isso. Também sou um dos fundadores do Medicine e estou à frente também do medicine.psic. Legal, e a gente vai falar sobre esse curso aí no final, né? Os livros aí que o Matheus já tem na área aí. Mas, Matheus, me conta aí o que é que te levou aí a fazer psiquiatria e o principal motivo, né, dessa escolha. O motivo de eu ter feito psiquiatria desde o início da faculdade até o meu internato, né? Desde o início da faculdade, eu decidi me abrir às especialidades que eu mais tinha afinidade, né, para poder ir buscando aí algumas referências que pudessem nortear a minha escolha. Então, eu fui para a área da dermatologia, fui para a área da oftalmo, fui para a área da alguma experiência que eu tive ali com cirurgia, e aí eu fui vendo o que é que eu gostava e o que é que eu não gostava tanto. Eu tive algumas experiências com a psiquiatria, porque eu fiz parte de um grupo de pesquisa, então eu consegui ter contato, um certo contato com a psiquiatria a partir desse grupo. Então, comecei a estudar alguns temas, como autismo, e a partir disso eu pude digamos, desbravar melhor o tema da psiquiatria, né? E aí mais voltado para a psiquiatria da infância, né? E aí quando cheguei no internato, que eu fui ver a prática mesmo, né? A experiência prática, entender um pouco como eram as residências, né? Que eu iria prestar ali o concurso, e eu fui vendo que eu não me adequava muito à questão de fazer procedimento. Então a psiquiatria é uma especialidade que tem muito pouco procedimento, quase nenhum, né? É uma especialidade que é mais ambulatorial, e quando eu tive a experiência de passar lá no hospital, né, no hospital que eu fiz a residência, eu pude ver que era uma residência voltada para o ensino, era uma residência que valorizava muito os laços de proximidade com os staffs, que valorizava a qualidade do que a gente estava aprendendo, que tinha boas oportunidades de aprender, e acabou que foi o local que eu escolhi, né? E eu escolhi muito baseado nisso, nas minhas vivências. Eu tive vivências muito boas lá nesse hospital, e foi isso que fez com que eu batesse o martelo e decidisse fazer psiquiatria, que é um tema que eu sou apaixonado. Legal. Cara, e me conta aí como que é, né, quem tá buscando a área, quem tá... A gente vê aí também pessoas, né, que entram na especialidade, depois saem, vão pra psiquiatria, no mundo inteiro isso. Acaba que depois da pandemia, o mundo, digamos que deu uma atenção maior para a saúde mental. Tanto que E os isso, números, né, os números de concorrência para a psiquiatria aumentaram vertiginosamente, né? Então, assim, o sim, Enare é a virou a especialidade mais concorrida, mais né? concorrida, né? Que antes a psiquiatria era um pouco marginalizada. Hoje já não é tão assim, né? Então,
Antes se dizia, eu acho que na década de 80 ali, que os piores alunos iam para psiquiatria, né? Hoje a coisa está bem diferente, né? Hoje os melhores alunos vão para psiquiatria, né? Então, Cara, e me conta depois, aí como depois que da Covid, deu deu uma uma mudada, crescida. né? Até o mercado em si também, a gente vai falar Sim. disso, mudou. Mas, de forma resumida, como que é aí quem está pensando nessa especialidade ou saindo de uma para ir para psiquiatria? Como é que funciona o primeiro, o segundo e o terceiro ano? Lembrando que psiquiatria são 3 anos. E se alguém quiser fazer uma sub, é um ano a mais. Mas a gente vai falar da rotina da residência e logo depois a gente vai falar de grana, né? De mercado, como as pessoas cobrem, como é que está o mercado aí, né? Principalmente no Nordeste. E a gente vai ver algumas pessoas que a gente conhece aqui de São Paulo também falando sobre isso. E manda brasa aí. Me conta aí como que é o primeiro, o segundo, o terceiro ano, de forma geral. E a diferença, por exemplo, tem um colega seu, né, que eu conheço, que está aqui na USP São Paulo, e Uhum. também me conta aí essa principal diferença que você acha da USP, você tem um contato forte com ele, e do primeiro, segundo, terceiro ano, principalmente. Certo. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, que é muito enviesada, claro, para o meu hospital, né? O primeiro ano ele é mais focado em psiquiatria básica, né? Então a gente vai adquirir ali alguns conceitos, principalmente em psicofarmacologia, em psicopatologia, são conceitos que são mais aprofundados do que você vê, por exemplo, em atenção básica, né? Mas, claro, vai obedecendo o ritmo, porque o ritmo de entrada, é uma coisa que meus preceptores falaram no início, né? Tinha gente preocupada, eu não sei muito de psiquiatria. Não se preocupe, porque o que a gente vai avaliar é o quanto você está evoluindo, e não o que você já entrou sabendo, porque lá você vai aprender, de certa forma, um mundo novo, linguagens novas, né? Então, nesse primeiro ano, a gente foca mais nessa parte mais básica, tanto que tem um ambulatório que a gente chama de ambulatório geral, que a gente pega pacientes que são admitidos pela primeira vez no hospital e a gente acompanha eles ao longo do nosso primeiro ano, né? E também tem uma vivência em emergência psiquiátrica, né, dando plantões aí, principalmente nos finais de semana, né? E é o ano da residência que a gente tem atividades no final de semana, né? Nas outras, às vezes tem uma prescrição ali, né? E como resultado da emergência, tem a internação hospitalar, né? Que é feita lá no hospital. Então, a gente acompanha também os pacientes de enfermaria, que é um perfil totalmente diferente dos pacientes de ambulatório. São pacientes mais graves e que a gente sempre tenta dar um manejo ali mais rápido, resolver com foco na alta hospitalar para ele ser acompanhado de forma ambulatorial. No segundo ano, já é um ano que é Isso mais aí, lembrando voltado. que o teu hospital é um hospital porta aberta, né? Só para diferenciar aí. É um hospital E porta aberta, um hospital que tem emergência referente em todo o estado. Então, vem pacientes de todo o estado para esse hospital, né? A gente atende não só os pacientes aqui de Fortaleza, mas de todo o estado. E essa é uma vivência importante na residência, tanto que as outras residências do estado rodam também na emergência. Ele tem meses específicos que ele vem rodar na emergência desse hospital. Todas as 4 residências que são aqui do estado, se eu não me engano, tem uma que não roda mais, mas as outras residências elas também rodam lá. No segundo ano, então, é mais de aprofundamento, né? Então, a gente vai se debruçar mais ali nos temas de psicose. Então, tem alguns ambulatórios mais específicos, psicose de difícil controle, tem núcleo de esquizofrenia, e tem também ambulatórios focados em transtornos de humor, né? A gente dá seguimento também ao acompanhamento dos pacientes que a gente vinha acompanhando desde o R1, né? Então, os pacientes que a gente admitiu, muitas vezes, a gente vai acompanhar ele por mais um ano. E também tem um enfoque na atenção primária, né? A gente vai para a CAPS e transtorno por uso de substância. Então, esse ano a gente passa praticamente 6 meses tendo contato aí com pacientes em desintoxicação e eh, pacientes em acompanhamento no CAPS-AD, né? E no terceiro ano, a gente foca mais em subespecialidades, né, da psiquiatria. Então, a gente vê
um ambulatório específico de sexualidade, a gente vê alguns ambulatórios de psiquiatria na infância e da adolescência, psicogeriatria, psiquiatria forense, neuropsiquiatria, então já é um ano que é mais voltado para essas especificidades da psiquiatria, né, que você acaba lidando também no dia a dia, né? Então, basicamente, o resumo dos 3 anos é assim. Entendi. No Não terceiro tem ano, tanta então, é mais as atividade ali. sub-áreas. São as subs, né? As áreas, Entendi. áreas de atuações específicas, né? Entendi. Cara, você tá na área da psiquiatria infantil, né? E me fala aí como que é a psiquiatria infantil de forma geral e na prática, quais são as duas doenças mais comuns que o psiquiatra infantil trata aí, para as pessoas terem uma noção do que é mais comum, né? Que o que ela vai, se ela Uhum. escolher essa área, o que é que ela vai tratar mais. Então, eu faço a residência de psiquiatria infantil também no hospital, então a gente tem um núcleo voltado só para a parte de infância e adolescência, né? Então, é uma residência que tem alguns ambulatórios temáticos, digamos assim, né? Então tem um ambulatório de TEA, tem um ambulatório de TDAH, tem um ambulatório de humor, tem um ambulatório de psicose, tem um ambulatório de ansiedade. Então a gente costuma ver todas as patologias mais especificamente no público pediátrico, né? Uma das grandes diferenças é que você vai lidar muito mais com a família, né? Diferente da psiquiatria geral, que você lida com a família, mas muitas vezes o principal implicado ali no tratamento é o próprio paciente. Aqui não, aqui já muda. Aqui são pacientes que como são menores de idade, muitas vezes estão ali em neurodesenvolvimento, então vai mudar a questão de medicação, vai mudar como você faz a consulta, são consultas mais demoradas, você precisa conversar com a família, você precisa brincar com o paciente, você precisa avaliar o paciente dentro daquele contexto. Então, é bem diferente, né, as formas de atuação e muito interessante também, um grande mundo para se explorar, né? Acredito que as duas principais coisas, assim, as mais prevalentes, né, que a gente vê, não na residência, porque a residência ela tem muitos casos graves, também é uma referência do Estado, então a gente pega um- o raro, né? A gente acaba pegando o raro, mas eu acredito que no dia a dia do psiquiatra infantil, transtorno do espectro autista e transtornos ansiosos são os mais comuns, né? TDAH vindo ali em terceiro, né? Então, Entendi. esse, Interessante. esse é o que é mais ali do dia a dia. E da psiquiatria geral, o que é mais do dia a dia, ansiedade e depressão. É o que a gente mais vê, né? Sim, são coisas bem prevalentes, né? E, cara, a gente sabe aí também que é uma área, de forma geral, né, que a gente vê uma prevalência gigantesca na sociedade, né? E tem gente que tem medo de escolher, que, não, é especialidade clínica, não tem um procedimento, não vou ganhar bem. Agora vamos falar de remuneração de forma geral. Então a gente conhece pessoas próximas, né, que são dessa área aí, e que tem um consultório super lotado e que tem uma remuneração excelente. E a outra pergunta é que se psiquiatria você consegue mesmo trabalhar de home office, se uma pessoa está buscando essa área para conseguir trabalhar de home office, é possível, né, trabalhar nessa área? E a primeira pergunta é essa remuneração, como que você vê o modelo de remuneração da psiquiatria, né? Se realmente é plano de saúde, é só consulta, como que funciona isso aí? Geralmente as consultas como que são, tem retorno e o tempo. E outra coisa é a parte do home office, se é possível mesmo ou não. Isso é somente uma fantasia. Sim, modelo de remuneração, né? Na verdade, depende muito da área de atuação, né? Então, você tem muitas áreas, ao contrário do que parece, a psiquiatria você tem um leque muito grande de atuação, né? Você pode atuar na atenção básica, através do CAPS, você pode atuar com plano de saúde, com consultório particular, você pode fazer psicoterapia,
se você quiser. Então, assim, são inúmeras áreas, né? A remuneração mais voltada ali para o particular. A gente tem que lembrar que você não faz procedimento, então o seu valor é aquela consulta. Você vai passar 1 hora com aquele paciente, geralmente, né? 50 minutos a 1 hora. Na psiquiatria infantil a gente pensa em 1 hora e meia. Então, você tem que cobrar de forma adequada. Por exemplo, uma especialidade cirúrgica, que você vai fazer um procedimento, você cobra menos na consulta, porque você vai estar ganhando ali no procedimento. Na psiquiatria você não vai ganhar no procedimento, você vai ganhar na consulta. Então, você tem que cobrar um valor que seja justo na consulta, né? E é uma progressão, é o que a gente vê, né? A pessoa vai ficando cada vez mais experiente, a pessoa vai ficando cada vez mais conhecida, vai aumentando o preço da consulta, né? Assim que você chegou, a sua consulta é um pouco menos, porque você está ali ganhando sua clientela, né? Então, tem todas essas questões. A média é geralmente uns R$ 500 a consulta, certo? Isso quando a gente pensa aqui para o padrão do Nordeste. Quando a gente vai para o Sudeste, as consultas são um pouco maiores, porque o custo também é maior, né? O custo de tudo. Então, é um pouco mais caro as consultas. Mas, assim, tem psiquiatra que cobra R$ 5.000 na consulta. É a grande minoria, mas existem esses psiquiatras, né? Que são os E é psiquiatras mais interessante. renomados, né? E tem psiquiatra que cobra 180 em clínica particular, né? Então, vai depender de muitas variáveis, né? Você não vai chegar já com o pé na porta colocando sua consulta R$ 1.000, não vai. Mas, assim, você pode ir progredindo aos poucos, você vai vendo ali também como é o ritmo de trabalho, né, que você quer para E é poder. interessante, né, as pessoas entenderem que, por exemplo, geralmente a consulta do psiquiatra, do clínico, ela é mais cara que um cirurgião, né? Porque o cirurgião, o principal produto dele é a cirurgia, né? Então ele vai fazer isso depois, ele vai conquistar o paciente e cobrar a cirurgia um valor maior, se for Uhum. particular, né? Uhum. E o psiquiatra, por exemplo, o clínico não, o principal produto dele é a consulta, então A geralmente essas consulta. consultas Uhum. são maiores de forma geral, né? E é muito Tem um difícil a gente achar, tempo por exemplo, maior, despende outras questões, né, que vão além de uma avaliação ali, se o paciente pode ou não fazer uma cirurgia, né? A consulta psiquiátrica, a gente é uma verdadeira imersão na vida daquela pessoa, né? Então, é uma especialidade que, assim, dando a minha opinião e o que eu vejo na maioria dos colegas, né? É uma especialidade que não é para ter retorno, porque cada consulta é uma nova avaliação, né? Então, a menos que você vá só olhar o resultado de um hemograma, ou então ver se a medicação está fazendo efeito, mas nunca é só isso. Sempre tem coisa a mais, tem investigação da vida, sempre aconteceu alguma coisa. Então, uma consulta de retorno é complicada, porque você vai despender ali o seu tempo, fazer uma nova avaliação de graça, né? sim, Se for no SUS, né, ou alguma coisa de caridade, eu acho que faz sentido. Mas em uma consulta de consultório, por exemplo, não faz muito sentido, né? E assim, quando você fala um pouco do home office, né? O home office ele tem as limitações, mas na psiquiatria é uma possibilidade muito forte, né? E muita gente prefere, né? Então, a gente geralmente não precisa fazer um exame físico ali. De exame físico, o que a gente faz mais é exame neurológico, né? Quando a gente está pensando aí em alguma causa secundária. Causa secundária não, causa primária, porque as causas psiquiátricas, elas geralmente são diagnósticos de exclusão, né? Então, a gente avalia se tem algum problema neurológico, alguma causa orgânica, e aí o exame neurológico é geralmente o que a gente mais faz. Se tiver uma necessidade de uma avaliação presencial, você detecta ali e já marca presencialmente. Agora, essa possibilidade da teleconsulta na psiquiatria é uma realidade e é muito boa, porque amplia o acesso, diminui os custos, então é muito positivo, muito possível, né, ser feito. e você pode Entrevista. atender de qualquer lugar também, né? Sim, sim, você pode. E tem os serviços, né? Por exemplo, lá na USP, existe um serviço que vocês, residentes de lá,
faz atendimentos em comunidades indígenas do norte do país. Então, amplia o acesso, né, à saúde. Lá na psiquiatria infantil, a gente faz um atendimento de telematriciamento, né, que a gente vai fazer ali um auxílio, entender um pouco como é a relação dos pacientes com esses equipamentos de saúde do interior, né? Então, são os nossos pacientes, mas a gente vai conversar com a escola, a gente vai conversar com o CAPS, a gente vai conversar com médicos que acompanham ele lá para saber um pouco melhor da história, para determinar como é que a gente vai fazer todo o plano terapêutico daquele paciente. Então, a telemedicina ela veio também para encurtar as distâncias, para facilitar, né, para Sim. ajudar. Então, Cara, interessante muito isso positivo. da consulta aí que você falou até dos valores, né? A gente conhece uma psiquiatra bem próxima nossa aí, que ela não faz marketing, ela não tem Instagram, ela não tem anúncio, ela não tem um consultório localizado num bairro, digamos, estratégico, né, de Fortaleza, Uhum. e ela tem um consultório lotado de segunda a sexta, né? R$ 800 a consulta, se não me engano, né? Mais. Mais de R$ 800 a consulta, o Isso. consultório extremamente lotado, ela não aguenta mais paciente, ela não tem mais horário, né? Uhum. E o consultório dela é lotado. E com certeza, se você pensar, né, um consultório lotado de segunda a sexta, né, o dia inteiro de consulta, uma consulta mais de R$ 800, é um faturamento alto do consultório, né, que poucas especialidades conseguem fazer isso. Né, e ainda mais uma coisa só de psiquiatria infantil, ainda tem esse detalhe aí. Né? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que, diferente de algumas especialidades, a gente tem um limite ali, né? Tem que lembrar que a gente está lidando com o sofrimento humano, né? Então, mais do que muitas outras especialidades, tem uma exaustão mental. Então, tem um limite que você aguenta, né? Sim, Você acaba pegando algumas coisas, por isso é muito importante também fazer terapia, entender aí um pouco o que é que você está trazendo daquele paciente, né? O que é o seu trabalho, qual é o seu limite, qual é a sua responsabilidade. Então, isso é muito importante porque acaba afetando nisso, né? Você pega, por exemplo, um radiologista. Ah, vou fazer 300 laudos por dia. Se você, é impossível você atender 300 pacientes de psiquiatria. Você consegue atender uns 10 num dia, sim, considerando que você está muito inspirado nesse dia, né? entendi. Porque é uma coisa que é cansativa, você vai entrar na vida daquela pessoa, você vai entender a dinâmica, os sofrimentos, então é uma coisa que mexe também, né? Existe aí um teto, né? Por isso que com a tendência você vai atendendo menos pessoas a preços maiores, digamos assim. Né? Sim, vai sendo mais até seletivo de forma geral, né? E Uhum, lembrando que esse modelo aí da psiquiatria, né, ele é dessa forma no mundo inteiro, né? Não é só porque é no Brasil que é assim, a psiquiatria uhum. funciona dessa forma. E outra dúvida, Matheus, assim, duas perguntas, duas últimas perguntas para a gente encerrar aí, né? Então a gente falou de remuneração, falou do modelo da residência, do modelo também da parte de psiquiatria infantil, né, dos valores de consulta, um pouco de remuneração. E da parte da psiquiatria, existe um mercado, por exemplo, de pesquisa na psiquiatria, né? Se ele existe mesmo. E a segunda coisa é se você faria psiquiatria novamente aí também. Então, essas duas perguntas para a gente encerrar Entendi. aqui. A pesquisa da psiquiatria ela é muito forte porque a gente está sempre descobrindo novas coisas na psiquiatria. Tem muito do desconhecido também, né? A gente está lidando Coisas com novas, né? Também, assim, no geral. coisas novas, então novas formas de tratamento, novas formas de, de, de você avaliar, né? Novos diagnósticos, vai mudando de acordo com a sociedade. Por exemplo, se você olhar há 30 anos atrás, não existia o transtorno, o gaming disorder, né? Que é ali Internet Gaming Disorder, que é de jogos na internet. Não existia esse diagnóstico. E hoje é uma realidade, vício em jogo do tigrinho, né? Então, a psiquiatria ela vai se moldando
junto Com a com a sociedade, a evolução da sociedade. sociedade. Então, a gente está sempre avançando. E nas pesquisas também, né? Então, é um campo muito rico para pesquisas. E até você perguntou qual uma diferença é, da minha residência para a residência da USP, é porque na USP é um grande centro de pesquisa também. Então lá tem uma estrutura maior, lá tem mais incentivo à pesquisa, né? De certa forma, talvez isso deixe um pouco a desejar na minha residência, mas a gente corre atrás das formas que a gente consegue, né? Mas lá na USP, a questão da estrutura e a questão das pesquisas, elas são muito fortes, né? Essa seria a diferença. Então, para quem quer ser pesquisador e que tem interesse nessa área, é uma área muito rica para pesquisa. Se eu faria psiquiatria de novo, a resposta é com certeza. É uma coisa assim, uma percepção pessoal, né? Assim, que eu vejo não tem dado para comprovar, mas assim, eu nunca vi poucas pessoas que desistem, né? Eu vejo gente migrando de área, indo de alguma área para psiquiatria, mas da psiquiatria para outra área, muito difícil, é raríssimo, né? Uma pessoa que Interessante. terminou, que trabalha com isso, geralmente a pessoa que não tem vocação, ela desiste ali logo no começo da residência, vê que não é Não isso é aquilo que mesmo quer, e né? desiste. Mas a pessoa que chega a fazer toda a especialização, né, que já está trabalhando, eu acho muito difícil ela largar a psiquiatria e fazer outra coisa. Então eu faria com certeza. É uma É, especialidade, é e eu uma penso assim, eu jamais faria psiquiatria. é Cara, mais mas interessante aí. A gente falou desses pontos principais, né? Desde a residência até o mercado. Acho que deu para as pessoas entenderem aí como que funciona a psiquiatria. Até um pouco de remuneração. A gente vê que isso é cíclico, né? Agora a gente vê como uma das especialidades que está no auge, tanto da residência, de procura, mercado. Isso pode mudar nos próximos anos, né? Isso não é uma constante. Mas a gente vê com uma especialidade excelente aí e uma especialidade até, né, digamos que eclética, né, diversificada, se sim. como a gente não conhece, a gente pensa que é uma coisa só, mas ela é bem diferente. E a psiquiatria ela faz parte da medicina como um todo, né? Muita gente tenta descolar Uhum. psiquiatria, a mais humana das ciências médicas, né? De certa forma, pode até ser mais próximo ali sociologia, dessas partes assim, né? Da psicologia, claro, mas também tem Sim, a parte médica muito importante. A gente vê, por exemplo, que os médicos eles vão se deparar, mesmo se eles não forem psiquiatras, com a psicofarmacologia. E o número de erros, o número de coisas que a gente vê no nosso dia a dia, erros de gente que não sabe manusear psicofármacos, é gritante. Precisa ter um bom domínio, né, da psicofarmacologia para poder atuar em posto de saúde, para poder atuar em outras especialidades. A gente vê, por exemplo, ginecologista prescrevendo zolpidem para climatério, né, coisa que não tem o menor sentido. Endocrinologista, como a gente falou, prescrevendo manipulado com dose baixa de 3 medicações. Então, assim, o desconhecimento dessa área também afeta, né? Ainda bem que as pessoas estão abrindo os olhos, né, para a importância da psiquiatria e para a importância da psicofarmacologia, né? Porque acaba manuseando ali as medicações sem ter a menor ideia do que está sim. fazendo, né? Cara, isso é uma coisa interessante que no mercado que a gente vive, que ele é tão difícil, até você, né, você pode, se for uma coisa muito básica, você pode até tratar o paciente, né? Você é de outra área, às vezes, você tem um paciente ali no seu consultório, em vez de você delegar por uma ansiedade muito simples, né? Tratar uma depressão mais leve, uma coisa mais simples, até dar um diagnóstico correto para conseguir delegar essa função melhor, você precisa entender psiquiatria, né? E são coisas, como a gente falou, bem prevalentes aí, que chega de 6 a 12% da população passou, vai passar por algum problema do psiquiátrico. Então, a gente deixa aqui do curso, né, do Simplesmente Psiquiatria aí, para você dominar a área da psicofarmacologia. Lembrando que a gente vai deixar 2 livros dentro desse curso que você vai ter acesso e ele vai ser atualizado anualmente aí. Comenta aí com a gente, Matheus. A gente criou esse curso, né, de o simplesmente psiquiatria e dentro dele focado em
em psicofarmacologia, né? Exatamente porque essas coisas incomodam demais, né? Essa falta de preparação do médico em geral na prescrição de psicofármacos, né? Então, a ideia é trazer uma visão bem simples, mas o mais completa possível, né? Muito baseada também nos erros que eu vejo diariamente atendendo, né? Então, eu pego muita prescrição errada, né? E se a pessoa tiver querendo aí aprender mais, né, se preparar mais, não cometer esses erros, o curso é exatamente para isso, né, para orientar. E vai junto do curso, né, um livro que eu escrevi recentemente, publiquei, que é o Guia Prático de Decisões em Psicofarmacologia, né? Esse livro vai estar disponível também no curso e outros e-books, alguns artigos também vai ser adicionado aos poucos, ali comentando sobre temas da psiquiatria e da psicofarmacologia relevantes, né? Então, o curso está bem legal e a gente vai fazer o lançamento aí muito em Em breve. breve. E a gente vai Muito em deixar o link breve. aqui embaixo. Né? A gente vai deixar o link aqui embaixo, quem tiver interesse, tem um grupo VIP também. E vamos fazer uma comunidade bem legal. Matheus, obrigado aí pela atenção. Esse papo foi bem legal. Acho que a gente vai ajudar uma grande quantidade de pessoas aí, principalmente para as pessoas que estão iniciando ou que estão migrando aí para a área e conhecer essa área e saber que ela existe e que você precisa entender um pouco da psiquiatria de forma geral. Uhum. Então é isso. Obrigado, boa noite.